Olá, querido irmão, querida irmã. É mais uma semana que a bondade e a graça de Deus nos concedem viver e por isso é uma alegria muito grande acolher você para fazermos juntos, nesta 29ª semana do Tempo Comum, a nossa caminhada, o nosso encontro diário com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Hoje, então, é segunda-feira, dia 23 de outubro, e o Evangelho de hoje é segundo Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho de guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos fala sobre uma das várias atitudes que levam a vida do ser humano para longe de Deus. O desejo louco de acumular cada vez mais dinheiro ou a ganância pelos bens materiais. E o exemplo dessa atitude é a briga pela herança entre dois irmãos. Esse, infelizmente, meu irmão e minha irmã, é um fato muito comum hoje em dia também. Quantos irmãos de uma mesma família se desentendem? Quantas famílias se desunem e nunca mais voltam a se unir por causa de herança, por causa de bens materiais? Jesus, no Evangelho de hoje, Ele quer nos convidar a pensar sobre esta e tantas outras atitudes e situações em que muitas vezes o dinheiro e outros bens materiais se tornam causa de brigas, de ódio, de desunião e até mesmo de morte. E Jesus quer nos ensinar que não são os bens materiais que nos enriquecem diante de Deus e que nos salvam, mas sim aquelas coisas que para o mundo não têm valor algum. E para nós cristãos, que somos discípulos de Jesus, são a maior e verdadeira riqueza. Fé, o amor, a solidariedade, a justiça, prática do bem. Jesus, ao ser convidado a ser uma espécie de juiz para decidir a questão da herança entre os dois irmãos, ele conta a parábola do homem rico que queria ter sempre mais riqueza, como se ele fosse viver para sempre. Depois ele pensar e fazer planos de derrubar os seus celeiros e construir outros maiores para guardar a sua colheita, Deus o chama de louco. Mostra que o que ele estava fazendo era uma loucura, porque naquela mesma noite iria pedir de volta a sua vida. Nós também agimos como loucos quando pensamos e fazemos as coisas do mesmo jeito desse homem rico do Evangelho. A nossa vida, a nossa passagem neste mundo é muito curta e por isso precisamos viver da melhor maneira que pudermos. E o Evangelho de hoje nos ensina que a melhor maneira possível de a gente viver é não se apegando ao dinheiro e não se desgastando em brigas e ódios por causa de riquezas, heranças, bens materiais. Nós não vamos levar nada deste mundo quando formos para junto de Deus. Só o que vamos levar é a fé que vivemos e o bem que fizemos ou que tentamos fazer para o nosso próximo. Meu irmão, minha irmã, veja bem que o homem rico da parábola nunca pensou em partilhar os seus bens, em repartir com os outros a sua grande colheita. Ele só pensou em ter mais, em acumular, em guardar só para si. E essa é exatamente a lógica ou a loucura do mundo
para a qual Jesus nos chama a atenção. Enquanto uns poucos acumulam, guardam, querem tudo para si, muitos outros ficam sem nada, sofrendo na pobreza e na miséria. Por isso, Jesus nos ensina a não nos deixar iludir pela loucura de servir ao dinheiro, de acumular os bens materiais e aprender a usar os bens materiais para ajudar aos irmãos mais pobres e necessitados, a juntar os tesouros que servem para edificar a vida eterna, que são a fé, a justiça, o amor, o compromisso com a vida dos irmãos e irmãs e com a comunidade. Aproveitemos, minha irmã, minha irmã, esses tempos difíceis que vivemos, dos transtornos, das enchentes, tantos outros problemas causados pelo excesso de chuvas, para pôr em prática essa grande riqueza, esse grande gesto que nos torna ricos de verdade diante de Deus, ajudando tantos irmãos e irmãs nossos que nesse momento estão precisando da nossa solidariedade. Certamente Deus não vai esquecer cada gesto de bondade, cada ajuda solidária que você oferecer para alguém que está sofrendo, para alguém que perdeu tudo nesse momento da enchente. Seja bom, ajude aquele que está precisando de você. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, te proteja e conserve sempre na alegria e na paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia tão especial no encontro de hoje. E eu te espero novamente amanhã para fazermos juntos aqui um novo encontro com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Até amanhã, se Deus quiser.